Muito bem-vindos a um futuro não muito distante, no ano de 2077. Uma espécie alienígena conhecida como saqueadores planeja atacar a Terra em busca de seus recursos. Primeiro, eles destroem a Lua, provocando uma série de tsunamis e terremotos no planeta. Enquanto os humanos se recuperam das catástrofes naturais, os saqueadores os atacam, desencadeando uma guerra entre as duas espécies. No final, os humanos eventualmente triunfam na batalha, utilizando armas nucleares. No entanto, como consequência, a Terra deixa de ser habitável, pois grande parte se transforma em um deserto radioativo. Para sobreviver, os humanos evacuam para uma das luas de Saturno, chamada Titã. Essa evacuação é coordenada por autoridades que habitam uma grande espaçonave em órbita ao redor da Terra, chamada TET. O TET também instalou geradores de hidroeletricidade na Terra, que são usados para converter a água do mar em energia de fusão para os humanos em Titã. Os últimos dois humanos na Terra são um casal, o marido Jack Harper e a esposa Vika, que vivem em uma torre alta acima das nuvens. Ambos trabalham para o TET e gerenciam os geradores de hidroeletricidade. Jack atua como o Tech-49, cuja função também envolve a reparação dos drones, dispositivos projetados para detectar e eliminar os saqueadores restantes na Terra, também conhecidos como catadores. Vika, na maioria das vezes, permanece dentro da torre para supervisioná-lo, atuando como sua coordenadora. No início do filme, Jack acorda de um sonho com uma mulher desconhecida, um sonho recorrente que ele tem há muito tempo. Jack narra que não se lembra de nada que ocorreu antes da guerra, pois suas memórias foram apagadas para preservar o sigilo da missão do casal. A missão do casal na Terra estará concluída em 2 semanas, após as quais eles se juntarão aos outros em Titã, deixando o planeta sem humanos. Eles continuam sua rotina matinal normal e, em seguida, Jack parte para a inspeção regular dos drones de combate aos catadores. Ele percebe que 2 deles foram danificados durante a noite. Enquanto isso, Vika entra em contato com a diretora da missão do TET, chamada Cell, e informa sobre o que está ocorrendo na Terra. Jack chega ao drone quebrado e pousa para consertá-lo, enquanto Vika ajuda monitorando a área em busca dos catadores. Jack consegue reparar o drone com sucesso, embora esteja com poucos equipamentos disponíveis. O drone voa rapidamente após escanear Jack e perceber que ele não é uma ameaça. Em seguida, Jack procura o segundo drone, mas fica desapontado quando Vika lhe diz que perderam o sinal. Sem esse sinal, eles têm dificuldade em localizá-lo, mas Jack decide procurá-lo por conta própria. Ele percorre as terras que um dia foram oceanos e chega a um buraco no solo. Jack encontra o segundo drone dentro dele, mas Vika pede que ele saia, pois é muito perigoso. No entanto, Jack a ignora e amarra uma corda em sua moto para descer no buraco. Ao ver isso, Vika solicita ao controle de missão o envio de uma equipe de apoio até a localização de Jack. Quando Jack chega ao fundo, ele vê os restos de um prédio antigo e consegue alcançar o drone, mas logo percebe que é uma armadilha preparada pelos catadores. Eles o puxam pela perna, mas Jack usa sua arma e luta de volta. No final, ele quase é morto, mas o drone de apoio chega a tempo, matando todos os catadores e salvando Jack. Após tudo se acalmar, Jack retorna para casa. Ele estava cultivando uma planta fluorescente que entrega a Vika como presente. Para sua decepção, ela a joga fora, alegando que poderia conter toxinas. Durante o jantar, Jack revela que os catadores estavam tentando capturá-lo. Ele está confuso sobre por que eles não querem matá-lo, mas Vika descarta a conversa e o convida de forma sedutora para a cama. Jack se junta a ela mais tarde, e a noite termina com um beijo. Na manhã seguinte, eles acordam com o barulho de uma explosão alta. Jack rapidamente entra em seu jato e voa para a área onde a explosão ocorreu. Cell liga para Vika e a informa de que uma das plataformas de hidroeletricidade sofreu uma fusão nuclear e foi destruída permanentemente. No caminho para a cena, Jack recebe um sinal de rádio estranho de uma fonte desconhecida, o que o intriga. Então ele segue até a origem do sinal e chega aos destroços do Empire State Building, que ele frequentemente visita em seus sonhos recorrentes. Jack corta um fio e desliga o sinal, achando que pode ser útil para os catadores. Ele faz uma verificação de parâmetros e quase atravessa a fronteira para a zona de radiação, onde não tem permissão para entrar. Antes de voltar para casa, ele vai a uma casa no meio da floresta que encontrou em uma de suas expedições. Ele vai até lá sempre que se sente triste e decorou a casa com enfeites. Jack eventualmente adormece e sonha com uma garota desconhecida no Empire State Building. Algum tempo depois, ele acorda ao ver uma espécie de cápsula caindo do céu e rapidamente entra em seu jato. Ao mesmo tempo,
Vika entra em contato para informar a localização da cápsula. Vika também se comunica com Cell, que lhes diz para ignorar a cápsula, pois já enfrentaram muitos problemas no dia. Seguindo a ordem, Vika pede a Jack que volte para casa, mas ele a ignora e pousa no local da queda. Lá, ele percebe que a cápsula é um dispositivo pré-guerra. Jack fica confuso ao encontrar cápsulas de hibernação com humanos dentro. Ele fica ainda mais surpreso ao ver que uma das mulheres na cápsula é a garota que aparece em seus sonhos. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, um drone chega ao local e começa a atirar na cápsula de hibernação, escaneando-as como se fossem catadores. Ele destrói todas as cápsulas, mas Jack impede que o drone mate a garota ao transferi-la para levá-la para casa. Alguns catadores nas proximidades os observam. De volta à torre, Vika fica surpresa ao ver Jack com a cápsula de hibernação. Eles rapidamente retiram a garota da cápsula e ela chama pelo nome de Jack antes de desmaiar. Algum tempo depois, ela recupera a consciência e se apresenta como Julie. Além disso, ela não diz nada sobre sua missão ou sua tripulação. Enquanto os três comem, Jack conta a Julie sobre a guerra que levou os humanos a evacuar a Terra. Ele diz que Julie deve ter estado naquele casulo por mais de 60 anos, mas a garota apenas ri dessa ideia. Mais tarde à noite, Vika diz a Jack que quer que Julie vá embora. Ela quer informar a existência dela ao controle da missão e fazê-los levá-la para Titã. No entanto, Jack rebate, dizendo que os drones enviados pelo controle da missão tentaram matá-la, então pedir ajuda seria inútil. Enquanto conversam, um saqueador à base da torre os observa com um binóculo. Em seguida, vemos Julie olhando para o horizonte através de uma janela. Ela pede a Jack que a leve até sua nave para recuperar o gravador de voo. Ela sente como se estivesse em um sonho e precisa saber o que aconteceu com sua tripulação antes do acidente. Jack hesita, declarando que os catadores estão ativos à noite, mas Julie insiste. Finalmente, eles voam até o local do acidente novamente, enquanto Vika, angustiada, os aguarda em casa, perturbada pelo fato de seu marido estar se aproximando de outra mulher. Os outros dois alcançam o local e pegam o gravador, mas antes que possam retornar, são atacados e nocauteados pelos catadores. Vika vê isso pelas câmeras e entra em pânico. Na manhã seguinte, ela recebe uma ligação de Cell, que pede relatórios. Vika não menciona Julie e inventa uma desculpa para a ausência de Jack. Enquanto isso, Jack e Julie estão amarrados e sendo levados para o esconderijo. Dos catadores, para a surpresa de Jack, um ser humano está sentado diante dele. O homem se apresenta como Malcolm Beach e parece reconhecer Jack. Ele pergunta a Jack se ele se recorda das coisas de seu passado, mas Jack diz que suas memórias foram apagadas para seu próprio bem. Em seguida, Beach questiona se ele já viu um catador de perto. Nesse momento, as luzes se acendem e vários humanos em plataforma são avistados. Jack fica surpreso, pois acreditava que ele e Vika eram os únicos restantes na Terra. Finalmente, Beach revela a Jack que os catadores que tem matado, na verdade, são seres humanos e que o controle da missão estava mentindo para ele. O pensamento é inacreditável para Jack, que o declara uma farsa. Em seguida, eles levam Jack para mostrar o esconderijo e explicar sua missão. Eles querem destruir o TET, que está drenando os recursos da Terra. Para isso, trouxeram a nave de Julia, a Odyssey. Anteriormente, a nave tinha explosivos com o poder de detonar o TET. Agora eles possuem os explosivos e um drone para plantá-los, mas apenas Jack pode programar o drone, portanto precisam de sua ajuda. Contudo, Jack resiste, dizendo que o TET tem humanos lá em cima e que ele não pode matar. Um sargento furioso ameaça matar Julia se Jack não concordar. Nesse momento, um drone chega à entrada do esconderijo e o escaneia em busca de intrusos. Informados do intruso, soldados da base se sacrificam para destruir o drone e conseguem. Beach tira Jack da segunda entrada e pede que ele vá até a zona de radiação em busca de respostas. Por fim, Beach permite que Jack e Julia sigam seu caminho e eles voam até o Empire State Building. Lá, Jack conta a ela sobre seus sonhos e, para sua surpresa, Julia revela que é sua esposa. Antes de tudo acontecer, eles foram enviados em uma missão de pesquisa para Titã. A tripulação consistia em 5 pessoas em cápsulas de hibernação, enquanto Vika e Jack pilotavam a nave. Mas antes de chegarem a Titã, descobriram um objeto alienígena no espaço, o TET. Julia não tem memória do que aconteceu depois, mas Jack começa a recordar o tempo em que ele e Julia estavam apaixonados. Eles se aproximam para se beijar, mas são interrompidos pelo jato de Jack, que veio buscá-los. Vika vê os dois se aproximando pelas câmeras e fica com o coração partido.
Quando Jack e Julia retornam à torre, Vika não os deixa entrar. Ela informa o controle da missão sobre Julia e diz que Jack não está apto para o serviço. Para a surpresa deles, o controle da missão designa um drone para eliminá-los, pois não tem mais utilidade. O drone mata Vika, mas Jack é salvo no último minuto. Ele e Julia fogem da torre, apenas para serem seguidos pelos drones. Eles entram em uma intensa batalha no céu e seu jato cai na zona de radiação. Jack se recompõe e vê um jato voando. Para sua total surpresa, outro Jack sai do jato. Ambos ficam completamente chocados ao se verem. A única diferença entre os dois é que o código de Jack é Tech 49 e o do sósia é Tech 52. Eles entram em luta e 49 rapidamente domina 52, mas Julia é baleada no processo. Jack pensa em maneiras de salvá-la e entra no jato de 52. Ele voa até a torre de 52 e encontra sua esposa, Vika. Jack não consegue compreender que, atrás da zona de radiação, seu sósia leva a mesma vida que ele. Ele adquire um dispositivo de cura da torre e volta para salvar Julia. Então ele e Julia dirigem-se à casa à beira do lago que Jack costuma visitar. No dia seguinte, eles retornam ao esconderijo dos catadores e encontram Beach novamente. Beach finalmente revela que o Tech é, na verdade, um dispositivo alienígena inteligente que viaja pela galáxia para roubar recursos de planetas. De olho na Terra por muito tempo, a nave em que Julia e Jack estavam foi atacada pelo Tech. No entanto, Jack conseguiu desacoplar a cápsula de hibernação antes que ele e Vika fossem capturados. Depois disso, o Tech criou várias versões de Jack e Vika e as enviou para assumir a humanidade. Suas memórias foram apagadas para que não questionassem a missão, mas Beach viu Jack salvar Julia e percebeu que ele era diferente. Finalmente, ele recebe Jack de volta ao lado dos humanos. Agora, Jack repara o drone que deveria levar o explosivo ao Tech e destruí-lo, mas antes que possam lançá-lo, são atacados por mais 3 drones. Uma batalha se desenrola entre o grupo de Beach e os drones, na qual a maior parte da equipe é eliminada. Por fim, Beach fica gravemente ferido e o drone que deveria lançar o explosivo também é destruído. Jack assume então a responsabilidade de levar o explosivo ao Tech. Julia insiste em acompanhá-lo, então ele a coloca em uma cápsula de hibernação e os dois partem em direção ao Tech. No caminho, Jack ouve a gravação de voo que foi recuperada da nave de Julia. Enquanto escuta, ele se lembra do que aconteceu na nave antes de serem capturados. No presente, Jack finalmente chega ao Tech e as portas se abrem para que ele entre. Dentro, ele vê milhares de clones seus sendo criados em cápsulas de incubação. Por fim, ele se depara com o Tech, que é um dispositivo triangular. Jack então abre a cápsula de hibernação à sua frente, apenas para revelar que Beach está dentro dela. Ele deixou Julia em segurança na casa do lago e trouxe Beach consigo para que o Tech não suspeitasse de suas intenções. Finalmente, ele aciona a explosão e destrói o dispositivo alienígena, salvando a humanidade e os recursos da Terra. No entanto, tanto Jack quanto Beach morrem na explosão. O tempo passa e 3 anos depois, Julia dá à luz a filha de Jack, e as duas ainda vivem na casa do lago. Um dia elas são abordadas pela equipe sobrevivente de Beach, que também trouxe Jack, versão Tech 52, com eles. O filme termina quando ele se reencontra com Julia, olhando para ela e sua filha, aliviado por finalmente estar em casa.